questão número 24 é sobre números complexos. Olha só, resolva essa equação aqui, Z3 menos 1 igual a 0. Z3 menos 1 igual a 0 é para resolver essa equação no conjunto dos complexos. Tá, tem que saber resolver isso, né? Que é uma equação fácil. Considerando as raízes encontradas, analise as proposições abaixo e classifique-as em verdadeira ou falsa. 4 proposições e você tem que marcar a sequência certa aqui de verdadeiro ou falso. Vamos ver aqui. A equação tem 3 raízes de multiplicidade 1. Os afixos das raízes formam um triângulo equilátero, cuja área é isso aqui. 2 das raízes são conjugadas. Todas as raízes têm o mesmo módulo. Quer dizer, tem coisa aqui falsa, coisa verdadeira, você tem que marcar, né? Olha só. Como é que você resolve essa equação aqui? Se você já está craque em complexos, você vai fazer isso aqui. Z3 é igual a 1. Aí você vai ter 3 raízes. Uma dessas raízes é 1. Vamos marcar essa raiz aqui no plano complexo. Z3 é igual a 1 é esse ponto aqui, né? Se você colocar aqui parte real e parte imaginária, você tem Z igual a 1 é uma raiz. Por que eu fiz esse círculo aqui? Isso aqui é círculo trigonométrico? Não. É porque vão pintar outras raízes aqui. Isso aqui é uma propriedade das raízes da unidade. Quais são os números que elevados ao cubo dão como resultado 1? Um deles é o próprio 1. Agora tem outros números que elevados ao cubo são 1. São esses números aqui. Esse e esse. O que são esses números que eu coloquei? Você faz o seguinte, você pega esse círculo de raio 1 e você vai dividir, no caso aqui, em 3 partes. Porque é Z3 igual a 1 a tua equação. Então você tem aqui as chamadas raízes cúbicas da unidade. Quando você está trabalhando com números reais, a raiz cúbica da unidade é só um número, é o número 1. Agora, quando você está trabalhando com complexos, tem ainda esse número aqui, que tem um ângulo de 120 graus. Aqui também, 120 graus. Quer dizer, seria 240 daqui para cá ou 120 daqui para cá. Então seria aqui menos 120. Então a gente fala que o afixo desse número complexo é 120 graus ou 2π sobre 3, que é a mesma coisa. E esse aqui seria 4π sobre 3, que corresponde a 240 graus. Mas você também pode pegar esse aqui, menos 120, tá? Então você tem aqui esses 3 resultados. Quer dizer, as raízes cúbicas da unidade são 3. Uma delas é 1. A outra, que número é isso aqui? Isso aqui é cis 120. E esse aqui é cis 120 vezes 2, 240. Que você pode colocar na forma retangular, né? Isso aqui vai dar menos meio, mais raiz de 3 sobre 2, i. E esse aqui é menos meio, menos raiz 3 sobre 2, i. Olha, eu fiz isso aqui para 3, para expoente 3. Mas isso vale para qualquer número. Por exemplo, se você tivesse uma equação assim, Z4 é igual a 1, as soluções seriam esses números aqui, ó. Z4 é igual a 1, você teria uma raiz 1, uma raiz menos 1, uma raiz i e uma raiz menos 1. São 4 raízes quartas. De modo geral, as n raízes enésimas da unidade formam um polígono regular de n lados, onde passa sempre por esse ponto aqui 1, porque a raiz de 1 em qualquer índice vai dar 1, né? Raiz quadrada de 1 você vai ter 1, você vai ter raiz cúbica também, raiz quarta, raiz quinta, mas você poderá, se você está trabalhando com números complexos, você terá outras raízes e elas formam esse polígono aí. Tá, então vamos ver aqui. Essa equação possui 3 raízes de multiplicidade 1. E isso aqui está certo. São 3 raízes. Essa raiz tem multiplicidade 1, essa tem multiplicidade 1 e essa tem multiplicidade 1. Quer dizer, é uma única raiz aqui, uma única raiz aqui e uma única raiz aqui. Você não tem raiz dupla nem aqui, nem aqui, nem aqui. Tá, então essa primeira aqui é verdadeira. Agora vamos ver a segunda aqui. Os afixos das raízes formam
um triângulo equilátero cuja área é 3 raiz de 3. O que é afixo? Afixo é um ponto no plano complexo. Isso aqui é um afixo, é um afixo, é um afixo. São nomes que você tem que conhecer sobre esse assunto, né? Tem um outro nome que você tem que conhecer também, que é argumento. O que é um argumento? Argumento é o ângulo que você tem aqui. Esse argumento aqui é um argumento de 2π sobre 3. Pode falar 120 graus também. Mas se ele quiser em radiano, é 2π sobre 3 aqui no caso. Aqui o argumento é 0. Tá, então, argumento. E o que é afixo? Afixo é o ponto. Isso é um afixo, isso é um afixo e isso é um afixo. Quer dizer, é a representação do complexo num plano bidimensional, né? Tá, então esses afixos são esses 3 pontos aqui. O que tem? Eles formam um triângulo equilátero, sim, cuja área é 3 raiz de 3. Tem que calcular essa área para ver se isso aqui tá certo, né? Quanto que é a área desse triângulo? Esse triângulo é assim. Tá aqui o seu triângulo equilátero. Quanto que é a área dele? Tá, então forma um triângulo equilátero. Eu tenho que saber a área desse triângulo equilátero para ver se dá isso, né? Já pensou se não for? Você não pode chutar que isso aqui tá certo. Vamos calcular essa área desse triângulo equilátero aqui. A gente pode fazer desse jeito. Pegamos esse triângulo daqui de cima, que é um triângulo retângulo. E aí a gente faz base vezes altura sobre 2, só que tem 2 aqui, né? Então eu tenho que saber quanto que vale essa base e quanto que vale essa altura. Olha só, isso aqui é um raio 1, que essa raiz não é z igual a 1. Isso aqui vale 1. Aqui você tem um ângulo de 120 graus, quer dizer, 90 e aqui você tem 30, portanto aqui é 60 graus. Esse ângulo aqui. Esse triângulo aqui é um triângulo do tipo 30, 60, 90. Esse aqui, ó. 30, 60, 90. Se essa hipotenusa vale 1, quanto é que vale esse cateto menor aqui? Vale meio, né? O cateto oposto a 30 vale a metade da hipotenusa. E quanto é que vale esse outro cateto aqui? É isso aqui vezes raiz de 3. Quer dizer, isso aqui é raiz de 3 sobre 2. Então a gente já conhece os elementos desse triângulo aqui. Esse triângulo aqui, a área dele é o seguinte. A base, que é 1 mais 1 meio. Isso vai dar 3 meios. Vezes a altura, que é raiz de 3 sobre 2. E falta dividir por 2, multiplicar por meio. Só que eu tenho 2 triângulos desse, esse de cima e esse de baixo. Então eu vou ainda multiplicar por 2, pronto. Isso aqui vai dar a área desse triângulo equilátero. Quanto é que vai ficar isso aqui? Corto 2, isso aqui vai ficar 3 raiz de 3 sobre 4. 3 raiz de 3 sobre 4, olha aqui, ó, 3 raiz de 3 sobre 2. Tá errado, né? Quer dizer, realmente forma um triângulo equilátero, mas a área não é igual a 3 raiz de 3 sobre 2. É 3 raiz de 3 sobre 4. E aí você confere essa conta, pode conferir que é 3 raiz de 3 sobre 4 mesmo, tá? Então, essa aqui é falsa. Bom, a terceira aqui, 2 das raízes são conjugadas. Quem são raízes conjugadas? O que querem dizer raízes conjugadas? Seria isso aqui, ó. A mais BI e A menos BI. Quer dizer, raízes conjugadas são raízes que têm a mesma parte real, porém, a parte imaginária, elas têm sinais contrários, né? As raízes conjugadas, quando você coloca mais BI e menos BI, você tem uma delas para o lado positivo e a outra igualzinha, só que para o lado negativo. E é exatamente isso que você tem aqui. São 2 raízes conjugadas. Então isso aqui tá certo, 2 das raízes são conjugadas, tá? Certíssimo isso, verdadeiro. E aqui todas as raízes têm o mesmo módulo? Sim, porque isso aqui é um círculo de raio 1. O raio desse círculo é o módulo dessa raiz, que é igual ao módulo dessa raiz, que é igual ao módulo dessa raiz. Todas elas têm módulo 1. Então isso aqui está também correto. Então é isso aqui, ó. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Cadê? Ó, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Então a resposta correta é a letra A de alfa.